Nesse sentido, já iniciando os trabalhos, em Conselho Federal de Educação Física, assim como a Academia Olímpica Brasileira, pretende tentar trazer para todos nós, não só um incentivo de que nas escolas de educação física sejam criados os centros de estudos olímpicos, não só que nas escolas de educação física sejam implementadas disciplinas relacionadas à educação olímpica. Já recebemos informação de que algumas escolas já estão, um curso de educação física superior, já estão implementando disciplinas relacionadas a isso. É fundamental e é importante porque o profissional de educação física, todos aqueles que são envolvidos com a dinamização, orientação da educação física, precisam ter bases e conhecimentos a respeito desse processo. Então é necessário que tenha uma disciplina, ou que pelo menos isso seja informado aos profissionais de educação física. Mas também na escola, nós precisamos que não só o profissional de educação física implemente o processo de valores do esporte, educação olímpica, ao longo de todo o currículo programático da disciplina de educação física, mas que haja um momento em que esta situação, que esta questão, Jogos Olímpicos, educação olímpica, possam ser mais aprofundadas, possam ser melhor discutidas e possam ser vivenciadas pelas crianças. Nossa preocupação é, os Jogos Olímpicos estão às nossas portas. Certamente, a maioria dos alunos estarão assistindo enquanto paixão, estarão assistindo enquanto jogos. Sabe o que representa aquilo? Quer dizer, se nós estamos realizando Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos no Brasil, penso e entendemos que seja necessário que as pessoas compreendam o significado daqueles jogos, que não é apenas a competição, que pese a competição ser uma coisa muito bonita e gostosa, mas que entendam o significado daquilo e o que aquilo representa. E quando houver a cerimônia de abertura, não seja apenas uma escolinha de samba passando, fazendo uma abertura qualquer. Se entenda que por trás daquilo tem um significado, assim como a tocha, assim como o hino, assim como todo o cerimonial, tudo que representa, tudo que envolve os Jogos Olímpicos. Então, a nossa proposta é sensibilizar, de fato, o poder político no sentido de implantar projetos de lei, apresentar projetos de lei no Congresso, nas assembleias e nas câmaras municipais a esse respeito, e que, efetivamente, nas escolas, seja implementada essa possibilidade da semana, entendendo o que significa essa questão dos Jogos Olímpicos, como sendo o esporte o maior segmento hoje da indústria, ou seja, mídia, indústria. Nós estaremos hoje, a partir de... Hoje não mais, já estamos, né? Falando, respirando, cheirando esporte. O que mais se fala hoje é a respeito do esporte. O maior valor hoje é o esporte. Então, aproveitar essa situação de que, sendo os Jogos Olímpicos o maior evento esportivo da humanidade, entender o significado disso. Quebrar um pouco essa rotina de que, se nós somos hoje, o esporte hoje é um produto prêmio para a televisão, e de fato é, cada vez mais nós identificamos a questão da emoção, do entretenimento familiar, da linguagem global, dos resultados inesperados e dos valores universais. Precisamos que isso seja difundido e implementado. Isso não vai acontecer porque os Jogos Olímpicos estão acontecendo no Brasil. É muito importante nós identificarmos isso. Não é porque o Brasil está realizando os Jogos Olímpicos que, por osmose, a educação olímpica, os valores do esporte estarão sendo compreendidos e interiorizados. Isso só vai acontecer se de fato houver projetos, se houver política pública e se houver intencionalidade e interesse por parte das unidades escolares, nesse caso específico, nós estamos referindo às unidades escolares, não quer dizer que sejam só, mas nesse caso específico, para que não fiquemos só nos legados econômicos, mas nos legados de infraestrutura, e sim que possamos aproveitar também a oportunidade em cima dos legados humanos e sociais. O que de fato representa os Jogos Olímpicos? E aí vou deixando só algumas reflexões, no sentido de que esporte
em qual concepção? Quer dizer, quebrar um pouco essa concepção que nós temos. Negócio sob que perspectiva e espetáculo. Então, há três situações que nós identificamos. Em relação a nós, quais são as oportunidades relacionadas a isso? Bom, os Jogos Olímpicos, a maioria sabe, todos aqui nós conhecemos, são anteriores à Grécia, tem a primeira versão dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos aconteciam de 4 em 4 anos, acabavam-se as guerras e que eles acabaram pura e simplesmente por causa dos problemas de corrupção naquela ocasião. Infelizmente, se nós fizermos uma linha do tempo, nós podemos, de uma certa forma, identificar que hoje também aquele processo inicial de sonho apresentado pelo Barão de Coubertin, hoje também já não é exatamente aquilo que ele pretendia. Mas ainda não chegamos no ponto de ser um processo tão capitalista, tão comercial, que deva se pensar em que os Jogos Olímpicos possam terminar. Não, nós acreditamos até que, pelo contrário, vão ser cada vez mais identificados como algumas competições para conferir prestígio aos estados, elas efetivamente o são, na medida em que nós sabemos o quanto existe de luta e de briga e de conflito entre os países para poder sediar os Jogos Olímpicos. Então, na verdade, se não fosse um bom negócio, não haveria competição. Se há interesse, é porque, de fato, é um bom negócio. Ora, que tipo de bom negócio é esse, se efetivamente nós não tivermos algumas mudanças sociais para essa situação? Que é a grande preocupação que nós temos hoje. Observando os fatos históricos, em relação aos jogos, nós estamos muito longe desse processo, no sentido de que, hoje, nós identificamos que muito pouco se fala, muito pouco se projeta e muito pouco se programa em relação a legados socioeducacionais. O exemplo que nós temos na Inglaterra, no relatório que foi apresentado há pouco tempo, de que havia uma intenção de Londres de diminuir o sedentarismo da população da Inglaterra, isso não foi alcançado. Em que pese, quando foi apresentado o projeto para a Inglaterra ser sede, havia toda essa intencionalidade. Mas como se pensou que isso aconteceria apenas porque os jogos seriam realizados lá, isso não aconteceu. Não houve um planejamento específico para isso, não houve uma programação específica para isso, não houve uma ação de intencionalidade para isso. Consequentemente, não ocorreu a diminuição do índice de sedentarismo por parte da população da Inglaterra em razão desta questão. Disposto a reformar o sistema educacional, Pierre de Coubertin viu no esporte, sobretudo nos ideais olímpicos gregos, uma fonte inspiradora de aperfeiçoamento do ser humano. Então, na verdade, quando se resgatou os Jogos Olímpicos na era moderna, era com o objetivo de que houvesse um processo de integração, houvesse um processo em busca de que a prática do esporte por si só não tem sentido. Ou seja, precisa haver um pouco mais, associado a uma filosofia de vida. Então, a intenção, quando resgatado os Jogos Olímpicos, além da participação, da busca da confraternização, etc., era, de fato, utilizar o esporte como um processo de educação, como um processo de qualidade de vida. Via o esporte como parte da educação de qualquer jovem, assim como a ciência. Ou seja, misturava, identificando que o esporte é um verdadeiro fator motivacional para um processo de educação, tanto de qualidade de vida quanto de participação. Eu penso que é isso que nós temos que estar resgatando o tempo todo. Bom, desde o início, Jorge, baseado no ideal de Coubertin, pretendia que fosse enaltecida a formação do caráter, o desenvolvimento harmonioso do corpo, evidentemente, bem como a promoção da paz entre os povos. Porém, no decorrer dos anos, aconteceram, evidentemente, que os jogos se transformaram hoje num grande comércio. Nada contra, muito bom, espetacular, é excelente que aumente o turismo, que aumente a infraestrutura, que aumente o treinamento, que aumente os atletas, mas que não seja esquecida a parte da educação, que não seja esquecido o lado dos legados socioeducacionais
que podem e devem ser aproveitados. Que nós, neste momento, estamos identificando é que esta questão não está sendo levada adiante, não está sendo apresentada de forma clara e objetiva, nem no legislativo, nem no executivo, em que pese já há 2 anos, nós, o Conselho Lamartine, estamos tentando mexer um pouco com isso, mas como não é algo palpável, fica difícil ser implementado. Não que não aconteça. Tanto é que o deputado federal que aqui esteve na parte da manhã e ontem na abertura, já absorveu a intenção e já se comprometeu a apresentar o projeto no Congresso Nacional. Mas, se nós não estivermos atentos, nós não estivermos o tempo todo trabalhando com isso, evidentemente, infelizmente, não vai acontecer a possibilidade do desenvolvimento dos legados socioeducacionais. Só para resgatar a questão do movimento olímpico, que foi criado pelo Barão de Coubertin, portanto, não estamos inventando a roda, não estamos dizendo nada de novo, estamos apenas resgatando o sonho, ou transformando em realidade, o sonho de alguém que trouxe, que recuperou os Jogos Olímpicos. Acreditava ser o esporte uma importante forma de educação dos jovens, sua preocupação era valorizar a competição leal e sadia à saúde e à atividade física. Então, tinha todo um processo educacional no meio. Era mais importante a vitória nas competições, mas a participação da disputa. Aquele que importante é participar, então competir e não ganhar, se bem que efetivamente o esporte hoje, pelo mundo capitalista que nós temos, é difícil a gente só competir e não ganhar. Vamos sempre querer ganhar. Mas tudo bem, vamos querer ganhar, mas se nós quisermos ganhar de forma leal, de forma honesta, de forma ética, fica tudo muito bem. Obrigado, desde que o processo de educação e de formação esteja voltado para as questões da formação cidadã. O objetivo do movimento olímpico é contribuir para a construção de um mundo melhor e mais pacífico. Isso é fundamental e importante. Daí, entendermos que o processo na escola seja essencial e fundamental. Entendemos que seja viável e necessário a criação de uma semana olímpica, a implementação de uma semana olímpica dentro das escolas, evidentemente tendo como foco o projeto de educação olímpica e de movimento olímpico. Né? É óbvio que o movimento olímpico é aberto a todas as idades. Nós estamos, nesse momento, nos reportando à escola por termos um projeto apresentado nesse momento da possibilidade de ser alguma coisa efetiva e não ficarmos apenas na filosofia, que pese a filosofia ser importante, mas também precisamos colocar em prática aquilo que se começa a discutir. Quero só, de novo, trazer o resgate de que o que nós estamos abordando aqui não é nada inventado por nós. Nós trouxemos algumas conclusões do Congresso Olímpico de outubro de 2009, quando estabelece a missão do Congresso é rever a situação do movimento olímpico na sociedade global atual em constante evolução, através da coleta de informações e da busca de opiniões para sobre o seu futuro, além de fornecer orientações, propostas e recomendações a todos os constituintes e intervenientes do movimento olímpico para sua promoção e desenvolvimento harmonioso em toda a comunidade. Ou seja, chamar a atenção daquilo que é importante. E aí vem alguns pontos. Por exemplo, os Jogos Olímpicos. Embora os Jogos Olímpicos sejam universalmente reconhecidos como uma experiência única, permitirá que os princípios e valores fundamentais do olimpismo, os quais os Jogos Olímpicos resumem de maneira suprema, sejam abraçados e promovidos por completo. Ou seja, os Jogos são um fator motivacional e não o fator fundamental para que nós possamos identificar as questões de qualidade de vida, de promoção, de uma vida ética, de uma busca de paz, de uma vida de relacionamento, solidariedade, etc. Então, que isso de fato seja lembrado quando nós estivermos desenvolvendo os nossos trabalhos relacionados à Semana Olímpica, Semana de Olimpismo, o nome que se queira desenvolver na escola, não importa, o que importa é que a filosofia
esteja implantado. Assim como no item Olimpismo e Juventude, que reforça lá a questão da importância da juventude hoje, que evidentemente é através da juventude que nós podemos mudar hábitos, mudar culturas, desenvolver um mundo melhor, coloca que utilizando o esporte como um catalisador para a educação e o desenvolvimento. Ou seja, o esporte como fator de possibilitar uma formação cidadã específica, para assegurar uma maior participação na atividade física e esportiva e promover estilo de vida saudável. Por quê? Porque todos nós sabemos hoje que o mundo está se tornando sedentário e obeso. E à medida em que o mundo está se tornando sedentário e obeso, necessário que haja a prática de atividades físicas. E que a educação olímpica pode promover um projeto, um processo de sensibilização, de mudanças de estilo de vida nas pessoas para que elas compreendam o significado de praticar atividade física. E não apenas praticar por praticar, ou simplesmente competir por competir, ou apenas assistir uma competição. Penso que esse seja um fator significativo. Todos envolvidos no movimento olímpico devem se conscientizar da importância fundamental da atividade física e esportiva para um estilo de vida saudável. Quem está envolvido já no movimento olímpico, evidentemente, tem essa compreensão. Mas ainda estamos num patamar de 70% da população que não pratica atividades físicas sistematicamente. Ou seja, ainda estamos realmente num patamar de muito pouca compreensão da importância da atividade física e do esporte enquanto um projeto para a sustentabilidade do próprio ser, ou seja, sustentabilidade do seu próprio eu, que é o corpo que você tem por onde você passa por essa vida aqui na Terra. Buscar um projeto de olimpismo que não negue a sua dimensão educativa e que preserve o sentido dos valores do esporte que o esporte desempenha é fundamental na determinação e iniciativa de serviço de desenvolvimento humano nacional. Pode contribuir como um todo, vai contribuir para a economia, vai contribuir para doença, para diminuir doença, vai contribuir para diminuir o índice de participação, de presenças em hospitais, vai aumentar a importância, a sua autoestima, enfim, vai contribuir como um todo. Todos nós sabemos, todos nós profissionais de educação física aprendemos isso na escola, mas muitas vezes, ou algumas vezes, ou talvez na maioria das vezes, esquecemos de repassar isso quando nós estamos nas nossas aulas, seja no ensino superior, ou seja no ensino fundamental. A grande ênfase do olimpismo, enquanto uma filosofia de vida, pode ser encontrada em sua estreita relação com o processo de educação. E é aí que nós vamos entrando sempre naquela. Todos nós sabemos que para mudar um país, para melhorar um país, para transformar um país, é necessário a educação. O que se investe na educação? Infelizmente, muito pouco de fato. Mas, voltamos a nós aqui. Não adianta nós falarmos num processo de educação como um todo. Vamos pelo menos fazer alguma parte dentro daquilo que nos é possível fazer. E uma oportunidade que neste momento se apresenta. O olimpismo é uma filosofia de vida que combina o equilíbrio das qualidades do corpo, espírito e mente. Aquela máxima que nós sempre falamos, que não é o desenvolvimento do corpo. Daí a questão da nossa preocupação sempre com a terminologia educador físico, né? Nossa preocupação não é só com o físico, nós estamos aqui preocupados com corpo, mente e espírito, nós estamos preocupados como um todo. É o profissional de educação física que trabalha não sobre o físico, que trabalha sobre o indivíduo como um todo, que vai transformar, que vai mudar questões culturais. Então, o objetivo do olimpismo é colocar o esporte a serviço do desenvolvimento harmonioso do homem. Na perspectiva de encorajar o estabelecimento de uma sociedade pacífica e preocupada com a preservação da dignidade humana. Nesse sentido, que o Congresso de 2009 estabeleceu esse como um dos princípios fundamentais, em que nós defendemos que ele deve estar presente na nossa questão da disciplina de educação física escolar, na questão dos valores do esporte, na questão da educação olímpica e, evidentemente, nesse projeto que nós estamos entendendo que seja viável de ser feito em todas as escolas. Uma semana ou 5 dias de discussão do olimpismo, levando todos esses princípios efetivamente para a prática dentro da escola, que é possível fazer isso.
E aí vem que o desafio do movimento olímpico é fazer a educação da juventude através do esporte, tão relevante hoje como era quando o Pierre de Coubertin fundou o Comitê Olímpico Internacional. Daí o próprio Congresso identificou que aquilo que era feito anteriormente não está sendo hoje aplicado. Então, necessário que nós possamos fazer um pouco a nossa parte no sentido de resgatar essa situação. Então, propomos, né, que sejam estimuladas, não só dentro das escolas, mas em todas as entidades que são responsáveis ou que têm qualquer gerência ou ingerência na área do esporte, para que, efetivamente, nós possamos refletir, discutir e, principalmente, implementar, transformar em ações essas questões que nós estamos colocando nesse momento. Nosso ponto de vista, assim como nós entendemos que tudo depende de cada um de nós, depende efetivamente da atitude. Essa questão dos legados socioeducacionais, o Brasil é a capital esportiva mundial, e penso que esse seja a grande questão. Eu copiei, tomei a liberdade de pedir emprestado o slide do nosso conselheiro Geórgios, né, para trazer aqui a questão que ele nos apresentou uma vez, eu roubei isso dele, no sentido de pedir emprestado, evidentemente, o slide do que representa um tsunami, né? Nós hoje somos a capital mundial do esporte, temos os grandes eventos e muitos outros que serão realizados ao longo dessa década e que podem ser um tsunami esportivo. Tsunami é aquilo que vem avassaladoramente varrendo tudo que ele encontra pela frente. O que nós encontramos é a possibilidade de derrubar e quebrar tudo através da competição pura e simplesmente. Então, a nossa questão nesse momento é, isto vai acontecer. Todos os eventos esportivos vão ocorrer. A Copa do Mundo vai ser sensacional. Não importa que digam que nesse momento está atrasado, não está atrasado, não vou entrar na questão de recursos, não vamos discutir aqui de que forma, mas eu tenho a convicção de que o Brasil não vai correr o risco de deixar de fazer uma belíssima Copa de futebol, porque é a nossa paixão, está no nosso corpo e vai acontecer. Os Jogos Olímpicos, a mesma coisa. Então, vai acontecer? Vai. E vai acontecer muito bem. O Brasil já é campeão, já é o vencedor na medida em que conquistou a possibilidade de sediar todos esses eventos nesta década. Numa década nós estamos sediando todos esses eventos. Então, na verdade, agora é esse tsunami que está às nossas portas, de que forma nós todos, educação, saúde, transporte, infraestrutura, economia e tal, podemos aproveitar essa situação. De que forma nós podemos decolar nesse processo do tsunami esportivo que está às nossas portas, né? Então, surfar nisso significa dizer, tratar-se da oportunidade de aproveitar os espetáculos, o interesse populacional, vão estar todos ligados, sintonizados, estamos todos falando nisso, de que forma nós podemos sensibilizar, aproveitar que a mídia, pelo menos, fale um pouco a respeito disso, chame a atenção, envolva, e que forma os políticos, parlamentares, os educadores possam trazer isso. Se os mega eventos são uma verdadeira festa esportiva, que deve atender os anseios e as necessidades da população, e não apenas os atletas e competidores. Então, é necessário que seja implantada uma política, planos de legados socioeducacionais. E aí, para não estarmos aqui só objetivando e que seja uma política pública, dizendo que o esporte não tem política, que ainda não temos uma política efetiva de esporte, etc., nós entendemos que nesse momento é possível criar alguma coisa muito simples. Aproveita-se o dia 23 de junho, cria-se uma semana olímpica, e aí sim nós podemos começar a, pelo menos nesses próximos 4 anos, preparar toda essa população educacional, essa população de alunos, para que eles passem a compreender o significado de evento esportivo e que isso possa servir de exemplo para a vida deles. E aí significa atuar junto aos vários setores, como nós estamos tentando fazer agora, legislativo, criando as leis, o executivo, incentivando as secretarias
de educação, de esporte e de saúde implementar isso. Nesse momento, as secretarias de educação, os diretores que sensibilizem em relação a isso, junto com os professores de educação física e possivelmente os demais professores, que se envolvam nesse processo para que a gente possa tentar mexer um pouco nessa questão da potência olímpica. Porque toda vez que nós falamos em potência olímpica, vem à mente logo ser um dos 10 melhores, ser um dos 10 maiores medalhistas. E talvez potência olímpica não seja apenas isso. Não, a intenção é que a educação olímpica deveria estar na agenda principal das discussões políticas hoje, das questões relacionadas aos debates que estão sendo apresentados, quando deputados aqui que estão discutindo uma lei do futebol nesse momento, deveriam também estar discutindo, e foi isso que nós conseguimos sensibilizar, não só o deputado João Arruda, que aqui esteve presente, mas os deputados da frente parlamentar, no sentido de compreenderem, lá na Comissão de Turismo e Esporte, que é necessário começar a discutir, refletir e trazer, não só ações, mas recursos financeiros também, para que todo esse processo que nós estamos falando aqui não fique apenas um discurso. Isso não fica um discurso bonito. Nós estamos aqui apresentando um discurso bonito, e o que vai ser feito na prática? O que vai ser transformado em ação? Então, nesse momento, nos pareceu que a possibilidade mais imediata seja um trabalho dentro das escolas com essa questão de desenvolver esse processo. E, evidentemente, vai depender da mobilização da sociedade, da compreensão dos pais relacionados a isso, dos diretores e de todos os mais relacionados a isso. Entendemos que esses mega eventos esportivos são uma grande oportunidade, uma oportunidade ímpar para todos nós, na medida em que todos estarão falando na questão do esporte. Todos estarão discutindo, refletindo, divulgando a questão dos mega eventos esportivos. E que, de alguma forma, nós temos condições de sensibilizar, mesmo que seja pequeno. Um exemplo, Márcio Atala, no momento em que você joga uma pincelada no Márcio Atala, que está lá no meio de um grupo, fazendo um trabalho de atividades físicas, que ele comece a sensibilizar, comece a falar com os diretores da televisão, ou da Rede Globo, ou de outra empresa qualquer, isso aí já vai ficando uma pequena célula, isso aí vai disseminando. E nós acreditamos sempre nisso. É o trabalho de formiguinha. Você começa hoje, implanta um pouquinho, um diretor se interessa, amanhã outro diretor se interessa, depois um município, a gente divulga o que está sendo feito, e assim sucessivamente, de repente, nós conseguimos desenvolver esse trabalho. Sempre, evidentemente, nós vamos estar chamando atenção para uma questão importante, sabendo que a Unesco, a ONU, o Comitê Olímpico Internacional, todos hoje estão divulgando a importância da prática de atividades físicas, mas nós sempre resgatando que o artigo 217 da Constituição, que estabelece ser direito da sociedade a prática de atividades físicas, vírgula, orientados por profissionais de educação física, para que realmente os benefícios possam ser atingidos. O que precisa ter um pouco de mudança é que na percepção de que a maioria das pessoas vê o esporte como uma competição ou como um evento esportivo. Desde que a gente fala em esporte, fala em Jogos Olímpicos, já estamos pensando em quem vai tirar medalha ou quantas medalhas. Então, esse é uma outra mudança cultural, é um outro resgate que nós precisamos fazer, precisamos trazer para que, dentro dessas competições, dentro desse esporte, esteja inserida a questão da educação olímpica. Isso aí chama-se a possibilidade de uma revolução ética. A questão de refletir sobre a potência é que as conquistas de medalhas, os pódios e vitórias são fundamentais, essenciais e necessários. Daí nós estamos na questão dos Jogos Olímpicos. Mas temos também que refletir, pensar, incutir, trabalhar sobre promoção da saúde, formação, cidadania e inclusão social. A impressão que se tem é que no senso comum são duas situações totalmente antagônicas, como se uma não pudesse trabalhar com a outra.
E a nossa posição é de que não são atividades excludentes. Os mega eventos são importantes, são fundamentais, são necessários, que venham, são bem-vindos, são ótimos, vão ter uma contribuição fantástica e maravilhosa. Mas não podemos deixar que o outro lado, o lado da promoção da saúde, formação cidadã e inclusão social, sejam relegados, não sejam também incluídos no planejamento, não sejam também implementados enquanto ação. E é um trabalho de formiguinha, tem que bater na tecla todo dia. Se não bater na tecla, é aquela história da água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. Então nós temos que estar batendo, lembrando, relembrando, fazendo seminários, fóruns, chamando atenção, mobilizando para que, de repente, comece a haver uma sensibilização em relação a isso. Então, os mega eventos atrairão a sociedade, todos estaremos envolvidos nisso, mas precisamos trazer os jovens à lembrança nessa questão. Um exemplo disso, muito evidente, é que o Comitê Olímpico Internacional está preocupado com essa questão da juventude, tanto é que implementou os Jogos Olímpicos da Juventude. Mas eu tenho certeza que a maioria não sabe que neste momento estão sendo realizados os Jogos da Juventude de Inverno em Innsbruck. Por quê? A mídia não deu quase notícia sobre isso. Quase não se sabe que neste momento estão sendo realizados os Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno. E que a cada 4 anos agora teremos também os Jogos Olímpicos de Inverno, depois os Jogos Olímpicos de Verão da Juventude. Mas, como não houve mídia, como não houve divulgação, pouca gente sabe que esta situação vem ocorrendo. É claro que o Comitê Olímpico Internacional resgatou e trouxe à baila esses Jogos Olímpicos para sensibilizar a juventude, para trazer a juventude na prática esportivas, tanto é que estão envolvidos elementos culturais, elementos artísticos, outras atividades que não são especificamente as modalidades olímpicas de verão, por nós conhecidas, ou de inverno também, outras modalidades são incluídas, para atrair um pouco mais os jovens, mas mesmo assim, pouco se fala sobre isso, consequentemente, novamente, a questão dos legados socioeducacionais, a questão do esporte enquanto fator de formação e cidadania, fica novamente esquecido. Passa a ser, infelizmente, aquilo que a mídia repassa, ou seja, a competição pela competição. Então, vai caber a nós esse trabalho de formiguinha, de fazer com que todos estejam alertas de que esta situação aconteça, de implementar, de divulgar, de chamar atenção, de motivar, fazer acontecer dentro do seu espaço, na sua escola, enfim, onde for possível, um trabalho nesse processo. Bom, é um forte programa focado na educação olímpica. É necessário para que nós possamos chamar não só atenção, mas fazer com que a criança perceba e compreenda que aquele esporte não é apenas uma atividade naquele momento, que aquele esporte tem toda uma contribuição e um reflexo na sua vida, na sua inserção social. A educação, tendo em vista os médios olímpicos sendo realizados no Brasil, deveria ser a pauta nacional, pelo menos da nossa parte, nós estamos procurando fazer isso. Cada vez mais, inserindo no contexto dessa discussão, as nossas revistas, fazendo eventos. O ano passado promovemos um evento de educação olímpica, no qual tivemos a oportunidade de trazer algumas experiências bem-sucedidas por organizações não governamentais, que foi muito interessante. Identificamos vários locais onde são feitos alguns trabalhos, mas que fica uma situação muito isolada. Precisamos trabalhar um pouco mais, divulgar um pouco mais e fazer uma sensibilização um pouquinho maior a esse respeito. Então, que o nosso mundo necessita de paz, tolerância, excelência, respeito, amizade, todos nós sabemos, mas precisamos, mais uma vez, fazer com que esses hábitos, essas atitudes sejam incorporados por outras pessoas. Acreditamos que isso é possível ser feito na escola, e principalmente se isso for implementado dentro dos cursos, dentro das disciplinas de educação física escolar e dentro da escola como um todo, pelo menos em uma semana, sendo discutido, refletido, levando à baila todas essas questões. Resgatar
insistir e que o esporte é muito mais do que competição, consequentemente, quebrar esse paradigma de que toda vez que se fala em esporte é competição, nós precisamos realmente perceber que o esporte é muito mais do que isso, e dentro desse processo nosso é que a gente não quer só a medalha. Nós queremos sim a medalha. Não temos nada contra a medalha, muito pelo contrário. Mas não queremos só a medalha. A nossa função, o nosso trabalho, o nosso objetivo maior será sempre e é o de formar campeões para a vida. É assim que nós acreditamos que isso possa acontecer. E aqui a nossa preocupação, onde nós encontramos isso uma vez numa revista, né? E que Olimpíadas, Copas e pré-sal. Preocupação com pódio com isso. E a educação? Vai para o ralo? Não, nós acreditamos que não. Não é tão drástica a situação. Nós acreditamos que é possível, na verdade, nós resgatarmos isso aqui e colocarmos do lado de cá também uma outra possibilidade de pódio, onde a educação, a formação, a solidariedade estarão contemplados, porque, de fato, nós, de alguma forma, estaremos contribuindo, estaremos fazendo com que essa situação venha a ocorrer. Ninguém nasce sabendo esporte ou praticando esporte. Se ele precisa ser orientado, se ele precisa ser ensinado. E nós entendemos que para que ele seja bem ensinado, com qualidade ética, tem que ser para o profissional de educação física, efetivamente é necessário que todo esse processo de utilização do esporte enquanto um fator de formação cidadã, de transformação na sociedade, na busca de um mundo cada vez melhor, nós acreditamos que é possível sim, é viável e que nós temos que aproveitar. Não nós só que estamos aqui presentes, não nós só que estamos sendo ouvidos ou acompanhados pela internet, mas nós todos temos que contribuir no sentido de fazer com que alguma coisa de concreto venha a acontecer. E nesse momento, é possível que este projeto que está sendo pensado no sentido de implementar uma semana olímpica em todas as escolas, ele possa ser um pontapé inicial para que o tsunami esportivo não seja algo destrutivo, e sim que seja alguma coisa construtiva. Nesse momento eu paro por aqui, para deixarmos no segundo momento a discussão, e já vou passar diretamente a palavra ao doutor Otávio, para que ele dê a sua contribuição e possamos em seguida refletir a esse respeito. Muito obrigado.